Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus, hoje com subsídio para a lição 8 da classe de jovens. Louvamos a Deus porque a cada domingo estamos procurando parecer mais com Cristo. Esta é a nossa meta, não é? E parecer com Cristo, ser imagem e semelhança de Deus, não no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual. Esta oitava lição diz que quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Glória a Deus. Nós somos um povo, uma igreja, uma comunidade pentecostal. E o Pentecoste verdadeiro, ele está envolvido com a responsabilidade da proclamação do Evangelho. Infelizmente, temos vivido aí uma distorção daquilo que é o verdadeiro Pentecoste. Hoje, na mente de alguns, ser pentecostal está muito mais envolvido a rodopiar e ficar cantando músicas apelidadas de corinhos de fogo dentro do culto, do que mesmo proclamar a palavra de Deus lá fora. E aí, queridos irmãos, aquele que quer parecer com Cristo deve contribuir com a pregação do Evangelho. Não podemos ser eremitas que se escondem em cavernas, ou como aquele grupo dos essênios, que era uma das seitas da época do Senhor Jesus, junto com os fariseus, saduceus e escribas, que se recolhiam uma vida ascética no deserto e não queriam ter contato com ninguém. Não, a igreja foi chamada para influenciar o mundo através da palavra de Deus. E para isso precisamos de poder. O poder o Senhor já nos deu através desde o derramamento do Espírito Santo, ali em Atos 2. Então a igreja agora munida, revestida, capacitada, habilitada deste poder, ela pode caminhar pregando a palavra e vendo o Senhor operar transformação, porque o Evangelho é poder de Deus, não é? O apóstolo Paulo, que foi um grande pregador, ele trouxe para nós muitos ensinamentos sobre o compromisso que o cristão deve ter com a pregação da palavra. E aqui eu me lembro quando ele escreve algumas de suas cartas, não é? Sempre mostrando que a importância do crente que prega não está na eloquência do orador, mas no poder de Deus. E escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz: irmãos, quando eu fui ter convosco, vos anunciei o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o apóstolo Paulo era um homem de grande eloquência, muito conhecimento teológico, mas ele diz à igreja: olha, quando eu fui pregar, eu não fui revestido com a minha eloquência, eu não fui revestido com as técnicas de persuasão, não. Eu fui munido do poder de Deus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sabemos que é importante o crente estudar, estamos estudando, escola dominical é isso, se aperfeiçoar. É bênção você ter uma profissão, fazer vários cursos, mas isso não é pré-requisito para o sucesso, a prosperidade, a eficiência da pregação evangelística. A pregação evangelística, o principal e único requisito é poder de Deus. Aleluia! Se há poder de Deus, todas as demais coisas são apenas, se tornam coadjuvantes, são apenas... como dizer, enfeites e às vezes até irrelevantes. A mensagem da graça do Senhor, ela é temperada no poder do Espírito Santo. E ela não precisa utilizar todos os apetrechos da retórica, embora que se eu tenho conhecimento teológico mais aprofundado, se eu tenho uma boa eloquência, uma boa dicção, mais pessoas serão alcançadas. Mas o que eu preciso é ter graça de Deus na minha vida e poder do Espírito Santo. E o apóstolo repete isso, escrevendo aqui no capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Fomos esclarecidos com a pregação do Evangelho e agora somos instrumentos de Deus para levar essa claridade espiritual para aqueles que estão cegos pelo pecado. Queridos irmãos, a igreja ela não pode alterar o sentido da mensagem. Você, professor, deve relembrar qual é a mensagem central do Evangelho. Num período em que estão aparecendo aí pseudos evangelho a todo gosto, para todo tipo de
credo, para todo tipo de vontade, para todo tipo de círculos sociais. O evangelho, ele está sendo moldado e conformado às vontades dos variados grupos sociais, quando na verdade é todo o homem, toda a humanidade que deve se conformar à vontade de Deus, se deixar ser transformado pela palavra. Então Deus não nos chamou para adaptar a mensagem do evangelho a este ou aquele grupo. Deus nos chamou a levar o evangelho a todos os grupos e, pelo poder do evangelho, ver estas pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. É a mensagem da graça. E o tema central desta mensagem, que se iniciou com João Batista, foi ecoada pelo próprio Cristo, né? Seguiu com os apóstolos, arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Esta é a mensagem central. Só que uma sociedade que não quer ser transformada, mas quer que Deus se adapte às suas demandas, pinta um outro quadro da mensagem. Não, Deus é amor, estamos na dispensação da graça, Deus me compreende, Jesus me entende, Ele não está preocupado no meu exterior, só no meu interior, no meu coração. São pessoas que distorcem a palavra de Deus a fim de satisfazer necessidades próprias. Estamos vivendo o tempo da autoajuda, a self-ajuda de si mesmo. Retirar de mim, o meu potencial para resolver os meus problemas. Mas nós não precisamos tanto de autoajuda, precisamos verdadeiramente da ajuda do alto. Aí aparece a teologia coaching, que está na moda, aquelas pregações que procuram mostrar as qualidades que há em você. Mas a pregação do evangelho não é mostrar as qualidades que há em mim. Um dos temas centrais do evangelho é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma das mensagens centrais do evangelho é o salário do pecado é a morte. E aí, queridos irmãos, nós sabemos que a mensagem da graça aparece primeiro mostrando o lugar do homem. O homem está em pecado. O homem está em desobediência. O homem está em rebeldia. Ele é inimigo de Deus. Mas a mensagem da graça não só mostra o lugar do homem, ela também mostra o lugar de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas aí vem a mensagem da graça, que precisa ser completada. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Coisa linda, não é? Então, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por indução, entendemos que quem não crê, perece. Quem não crê, quem não confessa a Cristo, quem não desfruta do amor de Deus na pessoa bendita de Cristo, essa pessoa de fato está condenada. Essa pessoa vai perecer eternamente. Então a mensagem da graça mostra que o homem em si não tem nada que possa satisfazer a Deus. O profeta Isaías disse que quando Deus olha para nós, ele vê os nossos atos de justiça, de bondade, as coisas certinhas que a gente faz como um trapo de imundícia, como um pano de chão velho esfarrapado. Não há num homem meritocracia diante de Deus. Deus não fez algo por nós baseado naquilo que nós fizemos por ele, de maneira alguma, porque Deus sabe qual é o estado original do homem. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso de número 10, ele diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, o estágio primário de todo e qualquer ser humano que ainda não se encontrou com Deus é um estado de pecado, é um estado de condenação, é um estado de reprovação divina. Então, a mensagem da graça, ela sempre vai iniciar apresentando qual é o estado do homem, mas ela termina apresentando Deus.
Então, é isso que nós devemos investir mais nas canções que entoamos no culto, na mensagem que pregamos, né? Falar mais de Deus, mostrar quem é Deus, a pessoa de Deus. Mostrar que é vontade de Deus que o homem se achegue a Ele. Hoje as canções e as pregações é Deus vindo ao encontro satisfazer o homem. Mas o caminho que Cristo propõe no Evangelho é o homem vir ao encontro de Deus. É o homem converter-se. Converter é mudar de direção. Eu estou voltado para o pecado, mas quando me converto, eu altero a direção e agora me volto para Deus. E aí vou desfrutar da face e do poder de Deus na minha vida, tá bem, irmãos? Então, é importante deixar claro que a mensagem da graça não é esta graça barata, como está sendo até estudado na classe de adultos esse trimestre, de um Deus que nos entende e nos aceita como somos, e a gente pode permanecer assim, porque Deus é amor. Mas Deus também é santo, Deus também é justo, Deus tem zelo pela sua santidade, e Ele não permite que alguém permanecendo no erro desfrute dos benefícios espirituais da eternidade. De maneira alguma. De maneira alguma. É necessário que todos confessem Cristo como Salvador, pois é o único caminho da salvação. Esta é uma marca da mensagem da pregação apostólica, da pregação pentecostal, né? Da pregação cristã. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, se nós precisamos ser salvos, é porque nós estamos fora de uma posição que nos garante salvação. E a posição que nos garante salvação é somente em Cristo Jesus. Então, qual é o tipo do evangelho que estamos pregando? Qual é o tipo de evangelho que estamos ensinando para que as pessoas possam pregar? Como temos apresentado Deus às pessoas? Como temos apresentado as pessoas a elas mesmas? Né? Massageando o ego, inflando o ego, dizendo às pessoas coisas que elas não são e não conseguirão ser se não estiverem na presença de Deus? É bom refletir. Essa lição de domingo nos traz uma reflexão muito grave, muito séria, que com certeza será muito importante para o correto esclarecimento daqueles que querem imitar a Cristo. Então, sempre que for anunciar o Evangelho, apresentar a posição inicial do homem, que é de pecado, e a posição de santidade de Deus, que é o único meio pelo qual o homem pode ser transformado, pelo qual o homem pode ser tratado por Deus para poder, evidentemente, viver uma vida que lhe agrada. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 20, ele diz, olha, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, que é o pecado? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso significa que o homem, quando vai falar de homem, né, a antropologia teológica, ela sempre mostra que o homem estava no pecado. É uma posição que o homem carece de libertação, carece de salvação. Né? Porque nós anunciamos às pessoas, olha, só Jesus pode salvar, porque todas as pessoas estão na posição de condição eterna. Não porque Deus lhes destinou aquilo, mas porque não há salvação, não há escapatória, não há livramento se não for em Cristo Jesus, na obra que ele consumou na cruz do Calvário, tá bem, irmãos? E por isso nós precisamos estar dispostos, né, e atentos para pregar o Evangelho, para trazer essa mensagem da graça. Glória a Deus! Porque o texto que Paulo também escreve ao Romano, no capítulo 10, diz, queridos irmãos, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 14 nos chama a responsabilidade. Como as pessoas invocarão se elas não creram ainda em alguém? E como elas vão crer em algo que elas nunca ouviram? E como elas ouvirão se não há quem pregue? E como se prega se não for enviado? Hein? Você está disposto a ser enviado? Você está disposto a pregar? Porque se você está disposto a ser enviado e está disposto a pregar, revestido com este poder e com esta graça do Senhor, com certeza, aleluia, você testemunhará pessoas ouvindo, pessoas crendo e pessoas confessando
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.